Neste seminário, iremos falar sobre a farsa Inês Pereira. Ele é apresentado por Ana Clara Casone de Lima, Maria Ângela Oliveira Damasceno, Maria Heloísa Oliveira Damasceno, Mariana Yuri Miyashiro e Raíssa Gomes Figueiró. Gil Vicente foi um poeta e dramaturgo português, considerado o pai do teatro português. Em Portugal, Gil Vicente foi a figura mais importante do humanismo literário. O humanismo foi um movimento literário de transição entre o trovadorismo e o classicismo. Ele marcou o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. O humanismo está inserido no contexto do Renascimento, um movimento artístico, filosófico e cultural que teve início no século XV na Itália. As principais características do humanismo são o antropocentrismo, que é a ideia do homem no centro do mundo, a valorização do ser humano, a racionalidade e o cientificismo. Os trabalhos produzidos nesse período envolvem o teatro, a prosa e a poesia. Gil Vicente nasceu em 1465, na cidade portuguesa de Guimarães. Estudou na Universidade de Salamanca, na Espanha. Seu primeiro casamento foi com Branca Bezerra, com quem teve 2 filhos. Após a morte dela, casou-se novamente com Melícia Rodrigues, e com ela teve mais 3 filhos. Seu primeiro trabalho foi o Alto da Visitação, também chamado de Monólogo do Vaqueiro, que foi apresentado pela primeira vez na presença do rei Dom Manuel e da rainha Dona Maria em 1502, na celebração do nascimento do príncipe, que viria a ser o futuro Dom João III. Além de ter escrito a peça baseada na adoração dos magos, também participou como ator. Nos anos seguintes, organizou diversos eventos, festejos e celebrações da realeza, sempre aproveitando para apresentar seus textos. Assim, com grande aprovação do público e da corte portuguesa, Gil Vicente passa a ser um nome reconhecido, escrevendo cada vez uma espécie de teatro. Em 1511 foi nomeado vassalo do rei e mais tarde mestre da balança da Casa da Moeda e em 1513 faleceu por volta de 1536. O teatro de Gil Vicente, chamado de Teatro Vicentino, que iniciou em 1502 com o Monólogo do Vaqueiro, são peças de caráter popular que possuem um forte teor satírico. Nas obras mais emblemáticas, ele critica os costumes da sociedade portuguesa, tecendo um fiel retrato da sua época. Além do caráter satírico, o conteúdo das obras apresentava um teor moralizante, repleto de humor. Agora eu vou falar um pouco sobre a estrutura e algumas características da obra. A farsa de Inês Pereira é basicamente dividida em 3 partes: a Inês fantasiosa, a Inês mal-maridada e a Inês Kitty desforrada. Na primeira parte, mostra Inês, seus desejos e ambições, e o momento em que é apresentada pela casamenteira a Pero Marx. Essa parte retrata o cotidiano da protagonista e a situação da mulher na sociedade da época, por meio das falas de Inês, da mãe e da casamenteira Leonor Vaz. Na segunda parte, mostra as agruras do primeiro casamento de Inês. Nessa parte, o autor aborda o comércio casamenteiro, por meio das figuras dos judeus comerciantes e do arranjo matrimonial mercantil, e o despertar de Inês para a realidade, abandonando as fantasias alimentadas até então que seu casamento seria perfeito. Na terceira parte, a protagonista casa-se pela segunda vez e trai o marido com um admirador antigo. Experiente e vivida, aqui Inês tira todo o proveito possível da situação que vive. A obra não possui um tempo definido, e o enredo é capaz de envolver o espectador, especialmente pelo uso dos recursos linguísticos, dos elementos da cultura popular e da comicidade que caracterizava o teatro de Gil Vicente. Inês Pereira é uma moça muito bonita e solteira, que se vê obrigada a passar o dia inteiro em meio às tarefas domésticas. Inês sempre fica se queixando e vê no casamento a chance de se livrar dessa vida. Ela idealiza o noivo perfeito, como sendo um moço bem educado, cavalheiro e que soubesse cantar e dançar. Enfim, que fosse um fidalgo capaz de lhe dar uma vida feliz. Ou seja, ela idealizava um homem que cumprisse todos os seus desejos. Um dia, Leonor Vaz, a casamenteira, chega na casa de Inês dizendo que havia sido atacada por um clérigo, mas que conseguira escapar. Leonor, porém, foi à casa da moça para relatar que Pero Marx, um rico camponês, quer se casar com Inês. A moça então lê a carta que Pero escreveu com suas intenções de casamento. Mas ela não se conforma com a rusticidade do moço e concorda em recebê-lo só para rir da cara dele. Bom, o moço claramente era muito indelicado e impolidez e rudeza. Ele era muito rude e estúpido, ou seja, tudo o que Inês não queria. Leonor, então, vai buscar Pero. Enquanto isso, a mãe de Inês a aconselha
a receber bem o pretendente. Quando o moço chega, ela se comporta de modo ridículo e demonstra não ter nenhum traquejo social. Vendo-se a sós com Pero, Inês o desencoraja quanto ao casamento e o moço vai embora. Nisso, ela informa a mãe que havia contratado 2 judeus casamenteiros para encontrar um noivo que tivesse boas maneiras. Ou seja, ela queria um noivo perfeito. Mas ela não se comportou perfeitamente. Ela esperava encontrar alguém perfeito, mas ela não era perfeita. Ela tratou o Pero de forma ridícula, sem respeito, sem nada de ética. E então entra em cena Latão e Vidal, os 2 judeus casamenteiros, que vieram oferecer Brás da Mata, um escudeiro. Armado o encontro entre os 2 jovens, Brás da Mata planeja ir à casa de Inês acompanhado de seu criado, o moço. E os 2 combinam contar uma série de mentiras. Eles queriam mentir para Inês e para a família dela e conseguirem dar o golpe do baú. Já na casa de Inês, Brás da Mata age conforme ela queria e trata de modo distinto, com belas palavras, pega viola e até canta. Ele a pede em casamento, mas a mãe diz que a moça não deve fazê-lo. Aos que os judeus contra-argumentam, elogiando Brás de todas as formas. Ou seja, os judeus estavam do lado de Brás, assim como seu criado, mas ele sabia de todas as atrocidades que ele planejava. Mas Inês não deu ouvidos à sua mãe. E logo após tudo isso, os 2 se casaram. E a mãe os presenteou com uma casa. A sós com Brás, Inês começa a cantar de felicidade, até porque ela encontrou o noivo perfeito que ela tanto sonhava. Mas quando ela começou a cantar de felicidade, ele se irritou e mandou que ela ficasse quieta. E assim, Brás começa, então, a impor uma série de regras que exige que a moça ficasse trancada o dia inteiro em casa, proibindo-a até mesmo de olhar pela janela e ir à missa. Ou seja, ela foi exatamente o contrário do que ele prometeu. Além de ele dar o golpe do baú, em vez de ele ficar feliz porque conseguiu, ele começou a tratar a mulher de uma forma horrível, como se ela fosse uma condenada e tivesse que ficar presa em uma torre. Pouco tempo depois, Brás informa ao moço, seu criado, que partiria para a guerra, ordenando que ele vigiasse Inês e que ela deveria ficar trancada a chaves dentro de casa. Ela não poderia sair para nada, absolutamente nada, nem sequer olhar pela janela. Trancada em casa e não fazendo nada além de costurar, Inês lamenta a sua sorte e deseja a morte do marido, para que pudesse mudar seu destino. Ou seja, na situação que ela estava, a única coisa que ela poderia fazer era desejar a própria morte de seu marido. E foi exatamente isso que aconteceu. Passado algum tempo, moço aparece com a carta do irmão de Inês, onde ele informa que Brás havia morrido covardemente tentando fugir do combate na guerra. A Inês enfim se via feliz e livre. Então ela despede o moço, que tinha ficado consideravelmente triste com a situação toda. A notícia da morte de Brás chegou à boca do povo até que bem rápido. Então, sabendo que a Inês tinha ficado viúva, a Leonor Weiss retorna e oferece novamente para o Marx como marido. Dessa vez a Inês aceita e os 2 se casam. Enfim, a Inês parecia levar a vida que sempre desejou, já que o Pedro dava uma ampla liberdade a ela e ela podia fazer tudo o que ela queria. Um tempo depois, chega na casa do casal um ermitão, e a Inês vai atender ele. Mas na verdade era um falso padre, que o deus que ele venerava era o Cupido. E a Inês reconhece o homem e lembra que ele tinha sido um antigo namorado. E ele diz que ele só tinha se tornado um ermitão porque ela tinha abandonado ele. Então ele começa a meio que dar em cima da Inês, acariciando ela e pedindo o encontro entre os 2.
No final, ela acaba aceitando o encontro. No dia que eles se marcaram, a Inês pede pro marido que levasse ela, dizendo que era por uma devoção religiosa. E o marido, como sempre, aceita numa boa, e os dois partem de imediato. No caminho, tinha um rio para atravessar, e o Pedro acaba carregando a mulher nas costas. E ela vai cantando uma canção alusiva à infidelidade dela e à mansidão do marido em relação a tudo. Pedro então segue cantando o refrão da canção e a farsa termina com ele sendo um tolo, traído e enganado. Agora vou explicar um pouco sobre os personagens que aparecem na obra A Farsa de Inês Pereira. Mas antes devemos nos atentar que as personagens do teatro vicentino não têm profundidade psicológica, ou seja, são tipos ou alegorias, que são como representações de grupos, instituições ou ideias abstratas. Servem assim a uma finalidade moral preconcebida pelo autor. A primeira personagem é Inês Pereira, jovem esperta que se aborrece com o trabalho doméstico, deseja ter liberdade de se divertir, sonha casar-se com um marido que queira também aproveitar a vida. Ela é a principal personagem da peça. Moça burguesa, pequena burguesa. Seu cotidiano é entediante. Passa os dias bordando, fiando e costurando. Sonha casar-se, vendo no casamento uma libertação dos trabalhos domésticos. Despreza o casamento com homens simples, preferindo um marido de comportamento refinado. Idealiza-o como um fino cavalheiro que soubesse cantar e dançar. A mãe de Inês é uma mulher de boa condição econômica que sonha casar Inês com um homem de posses. É a típica dona de casa, preocupada com a educação e o futuro da filha e a idade de casar-se. Dá conselhos prudentes, inspirado por uma sabedoria popular imemorável. Chega a ser comovente a sua singela ternura pela filha. Leonor Vaz, a fofoqueira, encarregava-se normalmente em arranjar casamentos e encontros amorosos. É o estereotipo da indiscreta casamenteira que sabe seu ofício dele faz uso com uma desenvoltura. Sabe valorizar seu produto com argumentos práticos de quem tem a experiência e o senso das coisas da vida. Pedro Marques foi o primeiro pretendente de Inês, rejeitado por ser grosseiro e simplório, apesar de sua boa condição financeira. Porém, foi seu segundo marido. Camponês simples, não conhece os costumes das pessoas da cidade. É uma personagem ambígua, ao mesmo tempo que é ridicularizado pela ingenuidade, é valorizado pela integridade de caráter. Fiel e dedicado, revela ser um gentil e carinhoso marido. Latão e Vidal, judeus casamenteiros, assim como Leandro. Os judeus casamenteiros são muito parecidos e têm as mesmas características. São a caricatura do judeu hábil no comércio, faladores, insinuantes, humildes, serviçais e maliciosos. Brás da Mata, escudeiro, com uma índole má, foi o primeiro marido de Inês. Interesseiro e dissimulado, é a representação da esperteza das classes superiores. É um nobre empobrecido que não perde o orgulho e pretende aproveitar-se economicamente de Inês. Brás da Mata é um escudeiro, isto é, homem das armas que auxiliava os cavaleiros fidalgos. Moço, criado do Brás. Pobre coitado, explorado por um senhor desprezível. Humilde, deixa-se explorar e acredita ingenuinamente nas promessas do escudeiro. Cumpre sua obrigação sem ver recompensa, mas é capaz de, em suas queixas, insinuar as farpas com que cutuca o seu patrão. Ermitão, antigo pretendente de Inês e amante depois do seu casamento com Pedro. É um falso monge que faz isso para conseguir realizar seu propósito de possuir Inês. E os últimos personagens são Fernando e Luísa, amigos e vizinhos da mãe de Inês. Agora eu vou falar um pouco sobre a influência da obra. O autor Gil Vicente, ele cria no teatro como uma forma de denunciar a degradação dos costumes, seja na igreja, na família ou em outras classes profissionais. E acima de tudo, ele acredita no poder do riso como uma maneira de recolocar o homem no bom caminho. Por exemplo, a questão do desejo de ascensão social daqueles que viviam e trabalhavam em torno da corte. Nesse caso, o casamento é a forma de conseguir essa ascensão, então o casamento é apenas um contrato celebrado entre duas partes dispostas a se casar. E essa tradição cultural relacionada ao casamento é mostrada na peça com fortes traços de oportunismo. E esse oportunismo está relacionado ao desejo de ascensão na corte. Então, eu acho que a influência da obra é ela conseguir passar uma mensagem de uma coisa ruim para as pessoas e, de uma certa forma, influenciar a voltar ao bom caminho, fazer com que elas voltem ao caminho da virtude.